assunto de hoje é vacinas. O que é uma vacina? Vacina é uma forma de ensinar ao nosso sistema imunológico como reconhecer vírus ou bactérias para, no futuro, quando houver uma invasão do vírus ou uma bactéria selvagem, o organismo já conhece esses patógenos e já tem uma resposta imunológica montada, adequada para combater a infecção, que pode ser neutralizada, a pessoa nem fica doente, ou tem uma doença muito mais branda do que teria se pegasse o vírus ou a bactéria selvagem, digamos assim. Antes de começar, a minha opinião como médico homeopata em relação ao assunto de vacinas. Eu não sou contra vacinas, alguns colegas são. Eu concordo que as vacinas provocam doença na pessoa do ponto de vista homeopático. Eu concordo que as vacinas causam reações no indivíduo a curto, médio e longo prazo, mas, na minha opinião, são reações tratáveis pela homeopatia, do ponto de vista homeopático. Eu prefiro muito mais tratar uma psora, uma reação mais simples a uma vacina, do que tratar uma depressão profunda de uma mãe que perdeu um filho por causa de um sarampo ou uma doença prevenível por vacina. As vacinas protegem a população. A forma como uma vacina protege uma pessoa não é a vacinação dela, é a vacinação de todas as pessoas em volta dela. Como exemplo, eu escolhi a poliomielite, que é uma doença que tem um histórico de epidemia e um histórico de vacinação de sucesso. Ela foi erradicada no Brasil, foi erradicada nas Américas, e desde 1989 não há nenhum caso registrado no Brasil. Mas é uma doença que ainda existe em algumas partes do mundo, em alguns países com muita pobreza e guerra, como o Paquistão, por exemplo, que ainda tem surtos de poliomielite. E qualquer pessoa dessas pode vir ao Brasil ou retornar ao Brasil infectada, porque não se espalha, porque as pessoas em volta estarão todas vacinadas. Voltando às vacinas, há duas formas de fazer a vacina. A vacina pode ser uma vacina inativada ou uma vacina atenuada. A vacina inativada, ela contém fragmentos específicos do vírus ou da bactéria para o organismo reconhecer o patógeno baseado nestes fragmentos. Então, a vacina inativada, ela não provoca doença no indivíduo para provocar reação. Ela mostra ao corpo qual parte ele deve reconhecer. Ainda assim, algumas vacinas provocam algumas reações no organismo, mas é baseada na reação do sistema imunológico, não é a doença em si. Mas nem toda doença a vacina pode ser feita pelo método inativado. Algumas doenças a vacina inativada não provoca uma imunidade adequada. Então resta fazer as vacinas atenuadas. É usado o vírus selvagem ou a bactéria selvagem que, por processos físicos, químicos e biológicos, perde a sua capacidade de provocar a doença. Por exemplo, a doença que eu escolhi da poliomielite, a vacina Sabin, a vacina do Zé Gotinha, é uma vacina atenuada. O vírus perde sua capacidade de infectar o sistema nervoso para causar a paralisia. Mas ele precisa ser capaz de infectar o trato digestivo, que é a porta de entrada para esse vírus no organismo. Sobre a segurança dessas vacinas. A vacina Sabin tem uma chance de 1 em 750 mil pessoas vacinadas do vírus sofrer mutação durante essa replicação no intestino e voltar a ser capaz de infectar o sistema nervoso e provocar a paralisia. E a vacina Salk, que é a vacina inativada, que é injetável no músculo, também não é isenta de risco, porque ela pode sofrer falhas na sua produção e conter vírus vivo dentro da vacina, sendo capaz de provocar doença.
exatamente na epidemia da década de 50, que foi uma epidemia que se alastrou pelos Estados Unidos, Europa e no Brasil também, infectando milhares e milhares de pessoas. Hoje em dia, acredita-se que no Brasil, nos Estados Unidos e Inglaterra, tem mais de 100 mil pessoas com sequelas de poliomielite. Durante essa epidemia, durante a pesquisa e produção em massa da vacina inativada, houve uma falha em 2 laboratórios americanos e várias pessoas foram vacinadas com essa vacina e desenvolveram paralisia no membro onde foram vacinados. Exatamente este evento provocou uma imensa melhora na biossegurança da produção de vacinas que é usada hoje em dia. Então a chance disso ocorrer é muito pequena. Hoje em dia muitas pessoas, baseadas nessas informações de internet, desses eventos de falha vacinal, de vacinas provocando doença, têm a ideia de não vacinar os seus filhos por medo, ou ignorância, ou egoísmo. Eu não consigo entender essas pessoas. Acho que é mais por ignorância, porque as vacinas não foram feitas para proteger o indivíduo, elas foram feitas para proteger a população. Eu tenho muito mais medo que o meu filho seja infectado por uma doença dessas do que por reações vacinais. As gerações sem esse medo que uma epidemia provocou na época de que existia sarampo, que existia poliomielite, a ausência desse medo deixou as pessoas com uma falsa ilusão de segurança. Então eu acho que isso provoca esse movimento de antivacina. Bem, voltando à vacina da poliomielite, para chegar no âmago desse vídeo. A vacina de poliomielite, ela só é capaz de produzir imunidade em 99% das pessoas, ou seja, 1% das pessoas não desenvolve imunidade, é como se ela não tivesse tomado a vacina. O Brasil tem uma população de 207 milhões de pessoas no último censo. Isso quer dizer que 2 milhões de pessoas no Brasil não têm proteção contra a poliomielite. Por que essas pessoas estão protegidas? Vamos ao exemplo gráfico. Esse painel tem 100 bolinhas pretas que representam 100 pessoas vacinadas. A bolinha azul é 1%, é uma pessoa que é anérgica, ela não desenvolve imunidade. Quando aparece uma pessoa doente, que é a bolinha vermelha, essa pessoa está protegida por uma barreira de pessoas imunizadas pela vacina. O problema é que quando começam a aparecer pessoas, as bolinhas amarelas, que não tomam vacina, essa proteção é quebrada e a doença pode chegar nessa pessoa anérgica. O problema é que não é só essas pessoas anérgicas, não é só esse 1%. Nós temos as crianças que não tomaram vacina ainda, não têm imunidade. Nós temos os idosos que, por causa da saúde debilitada, já não têm uma imunidade que garante proteção, mesmo tendo sido vacinados no passado. E as pessoas que têm outras doenças e tratamentos imunossupressores, como câncer, HIV, leucemias, essas pessoas também estão susceptíveis. Então, quando começa a aparecer vários buracos nessa proteção, só tem um destino, que é morte. Gerações e gerações com segurança e saúde dão a falsa ideia de que não precisamos mais de exércitos ou de vacinas. Isso é uma ideia muito errada.